preferência de quem está na rotatória. Será? Quem sobe a ladeira tem preferência de passagem. Isso está escrito aonde? Olá, hoje nós veremos duas regras fundamentais. Regra de preferência e regra de conversão. Artigo 29, os incisos número 3, 6, 7, 8 e 12, além dos artigos 34 e 35, resume tudo isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Artigo 29, inciso número 3, ele começa dizendo assim: quando veículos circulando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Ou seja, você vai cruzar com uma rodovia, a preferência vai ser do veículo que estiver transitando nesta rodovia. Legal? E vocês lembram muito bem o que é rodovia, porque ele fala de rodovia, ele não está falando de estrada. Você lembra a diferença entre rodovia e estradas? Primeira aula, lembra? Rodovia, via rural pavimentada, estrada, via rural não pavimentada. Ele não está falando de estrada, está falando de rodovia. Cruzou com rodovia, a preferência dos veículos que estiverem circulando por essa rodovia. A BR, a nossa BA, legal? A linha B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Então peguei o seu professor agora, tá vendo aí? Está dizendo, na rotatória, frente que está na rotatória. Não, ele não está dizendo isso. Repetir, quem estiver circulando por ela. O fato de você estar na rotatória, isso não quer dizer que você esteja circulando por ela. Como não, professor? Claro que está, se eu estou na rotatória, porque eu estou circulando pela rotatória, né? Óbvio. Não necessariamente. Uma vez que você entrou na rotatória, circulou por ela, vai chegar um momento que você vai ter que sair dessa rotatória. E é justamente nesse momento que você sai da rotatória que você pode perder a preferência. A preferência é quando você estiver circulando por essa rotatória. Uma vez que você vai sair da rotatória e um outro veículo esteja entrando nessa rotatória, o percurso dos dois podem cruzar. E diz a linha C que, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, o veículo que estiver mais à direita terá a preferência. Se você sai dessa rotatória e o outro entra na rotatória e o percurso de vocês vão cruzar, a preferência de quem estiver à direita. Nesse caso, você vai ter que esperar o cara entrar na rotatória para você poder sair dessa rotatória. Você perdeu a preferência. A preferência não é estar na rotatória, e sim quem estiver circulando por ela. Inciso número 12. Os veículos que se deslocam sob trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Chegou você, chegou o trem. Quem passa primeiro vai disputar com o trem. Se fosse você, não disputava não. O trem dele não é muito bom não. Voltamos para o inciso número 6. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. O que são esses veículos precedidos de batedores? Alguns veículos de autoridades públicas ou alguns veículos que transportam cargas indivisíveis com dimensões muito grandes podem estar precedidos de algum veículo batedor. No caso desses veículos de dimensões muito grandes, com cargas indivisíveis, eles devem estar sempre precedidos de um veículo zebrado. E veículos que estão conduzindo autoridades públicas, aqueles policiais nas motos, etc., que vão estar bloqueando a pista nos cruzamentos, fechando os cruzamentos para que esse veículo dessa autoridade pública possa passar livremente. Observe que esses veículos eles não têm livre estacionamento e parada, eles têm livre passagem. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizado, devendo estar identificados na forma estabelecidas pelo CONTRAN. Agora, o que são esses veículos prestadores de serviços de utilidade pública? Por exemplo, caminhão de lixo, carro forte, um veículo que esteja fazendo uma manutenção na via. Observe que eles não têm livre passagem. Ou seja, você está dirigindo o seu carro, viu um caminhão de lixo atrás de você, precisa dar passagem para ele? Claro que não. Ele não tem preferência de passagem. Chegou no cruzamento, a preferência não é dele. Eles têm livre parada e livre estacionamento. Ou seja,
Ele pode estacionar na contramão, ele pode estacionar em local que é proibido, tá? Parada, estacionamento, local onde você não pode parar, local onde você não pode estacionar, ele pode, desde que esteja naquele local prestando o serviço de utilidade pública. O inciso 7, que ele já fala dos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, ou de polícia, ou os de fiscalização e operação de trânsito, e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observados os seguintes disposições. Então, vamos lá. Enquanto que os veículos prestadores de serviços têm livre parada e estacionamento e os veículos precedidos de batedores têm livre passagem, os veículos de emergência, polícia, bombeiro, ambulância, eles não somente têm a livre parada e estacionamento, como também a livre passagem. Tá? Chegou no cruzamento, preferência dos veículos de emergência. No sinal vermelho, eles podem passar o sinal vermelho. Você viu o carro atrás de você, você tem que deixar ele passar. Eles podem parar na contramão, eles podem circular pela contramão, tem livre circulação, tem livre parada, livre estacionamento e preferência de passagem, desde que em situação de emergência, devidamente identificados pelo sinal sonoro e luminoso. Quando os dispositivos estiverem acionados indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Você está dirigindo, viu uma ambulância, um bombeiro, um carro de polícia com o sinal sonoro e luminoso ligado, vindo atrás, imediatamente você deve sinalizar, deslocar o seu veículo para a direita, reduzindo a velocidade para que ele possa passar. Se for necessário, para o veículo para que ele possa passar. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já estiver passado pelo local. Então, mesmo que não esteja aberto para o pedestre, o semáforo fechou para os carros, abriu para o pedestre, mas ele ouviu e viu um veículo de emergência, eles também não podem atravessar a rua até que esse veículo de emergência passe pelo local. O uso de dispositivo de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Ou seja, eles só podem usar os dispositivos luminoso e sonoro quando realmente estiverem em situação de emergência. O uso desses dispositivos quando não em situação de emergência constitui uma infração gravíssima. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecidas às demais normas desse código. Ou seja, a preferência dele no cruzamento, mas mesmo assim eles não podem passar avionado por esse cruzamento. Tem que passar com velocidade reduzida e com toda a atenção possível. Parêntese aqui. Os veículos de emergência, eles têm livre passagem, mas você já deve ter visto muitos casos onde, no momento de um certo congestionamento, um fluxo um pouco mais lento, a ambulância que vem atrás, os veículos então abrem caminho para ela. Mas tem sempre um gaiato que resolve pegar o vácuo, vai lá atrás da ambulância, a ambulância está passando e ele vai atrás do vácuo da ambulância. Você não pode fazer isso, que isso também é uma infração gravíssima. Ele está levando meu parente, a ambulância está levando lá meu parente, eu estou indo atrás dele para ir chegar também rápido no hospital junto com ele. Não, não pode. Mesmo assim, você não pode seguir o veículo de emergência naquele momento em que ele está abrindo o caminho nesse fluxo um pouco mais lento. E ladeira? Bom, o Código de Trânsito brasileiro ele não fala nada sobre ladeira. Nem quem sobe, nem quem desce seria a preferência. É uma questão então de bom senso, tá? Então, dizem, pessoal, você vai ouvir muita gente falar, que quem sobe vai ter a preferência de passagem porque está exercendo um maior esforço. Não que isso então seja uma regra, é realmente uma questão somente de bom senso, já que ele tem que exercer mais esforço para subir, então ceder a passagem para ele. Mas vamos imaginar que essa ladeira seja uma via de 2 sentidos. Obviamente um não vai interferir no outro, mas se um desses sentidos estiver obstruído por um buraco, ou um carro quebrado, ou qualquer outro tipo de obstrução, os veículos que seguem
no sentido dessa obstrução, eles vão ter que desviar desse obstáculo, contornando esse obstáculo, indo para a contramão para poder passar. Nesse caso, ele vai ter que ceder a preferência para os veículos que vêm em sentido contrário, já que ele tem que ir para a contramão para poder fazer isso. Isso independente se ele estiver subindo ou se ele estiver descendo. A preferência vai ser do outro veículo. Segunda regra, regra de conversão. Essa é a mais simples, essa é a mais fácil de todas. Mas deixa eu ler, só para deixar aqui bem claro, o artigo 34 e o artigo 35. Tá? O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Antes de iniciar qualquer manobra que implique em deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio de luz indicadora de direção do seu veículo e fazendo o gesto convencional de braço. Ele fala sempre quando você for fazer uma mudança de direção, deve fazê-lo de forma a não colocar em risco os outros veículos que devem cruzar com você, que vem em sentido contrário, que esperem, que seguem atrás ou que vai cruzar com você. Todo mundo tem que entender qual é a sua intenção. Então, toda manobra de conversão, de mudança de direção, deve ser precedida de sinalização. Deslocamento lateral. Toda manobra de deslocamento lateral. O que te acha de deslocamento lateral? Deslocamento lateral, ele mesmo explica. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimento de conversão à direita ou à esquerda e retornos. Então, todas as vezes que você for mudar de faixa ou vai sair de uma pista entrando em uma outra pista, então vai sair de pistas, mudança de pista é uma conversão, sair de uma via para outra via, você estará fazendo uma chamada transposição lateral. E por isso, todas as vezes que você fizer transposição lateral, você deve sinalizar. Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra em menor espaço possível. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do seu eixo da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação de 2 sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Toda vez que você vai fazer uma conversão à direita ou vai fazer uma conversão à esquerda numa via de mão única, você deve se aproximar o máximo possível do bordo do alinhamento da via transversal. Então você vai se aproximar do bordo direito o máximo que você puder e vai fazer a curva mais fechada que você puder. Se a via for de mão única e você vai fazer uma conversão à esquerda, também a curva tem que ser o mais fechado possível. Então você desloca, sinaliza com antecedência, desloca o veículo para a esquerda o máximo que você pode e conclui a manobra à esquerda da outra via. Mas assim que for possível, você vai então deslocar o seu veículo para a direita. Se a via for de mão dupla, sinalizar, desloca o veículo mais próximo que você puder da linha divisória de pista, sem precisar ir para a contramão, para o carro no meio da rua. Agora eu posso parar o carro no centro da pista, observar os veículos que seguem em sentido contrário e, assim que for possível, efetuar a manobra passando pelo ponto central desse cruzamento, até chegar à direita da outra pista de rolamento. Caso seja uma rodovia, você deve deslocar o seu veículo para a direita, sinalizando à direita, parando no acostamento, em seguida sinalizando à esquerda e, assim que for possível, efetuar a manobra na outra via. Isso caso não haja um local apropriado para que possa ser feita essa manobra. Manobras de retorno em rodovias devem seguir o mesmo procedimento. Isso é regra de conversão. Fácil, não é? Não tem como errar isso na prova, né? Muito fácil. Não esqueça, tá? Se você é novo por aqui, tá chegando agora, gostou da aula, foi bom para você, aproveitou? Então não esquece aí, dá um joinha aí pra gente também, se inscreve no nosso canal, que você vai estar nos ajudando também a manter o canal aqui aberto, para me incentivar a continuar fazendo, produzindo mais vídeos como esse, e estar ajudando vocês
a atualizarem o conteúdo, no dia da sua prova teórica, vocês conseguirem fazer uma boa prova, tá legal? Então, nos ajuda aí também, se inscreve, compartilha, manda para seu amigo que está fazendo, está tirando carteira, está renovando a habilitação, que precisa fazer uma prova, até, quem sabe até um concurso público, vem aí, concurso da Polícia Rodoviária Federal, muito desse conteúdo pode cair lá na sua prova também da Polícia Rodoviária Federal, tá certo? Então, até a próxima, tchau!